Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui agora no Evangelho de São Lucas, que é o evangelho que nós estamos meditando durante a semana. É o capítulo 6, do versículo 27 a 38. O que Jesus está nos dizendo com este evangelho? Primeiramente, nós precisamos perceber que nós não vivemos sozinhos. Nós convivemos com pessoas. Nós somos seres sociáveis. Nós não fomos criados para vivermos longe dos outros. Até os eremitas, que têm uma vocação especial a ficar na solidão, eles precisam de vez em quando se encontrar com o diretor espiritual. Eles necessitam participar da Santa Missa, justamente para que tenha esse momento também com os outros. Só que aqui surge uma questão. Com o pecado das origens, ou seja, com o pecado original, os nossos relacionamentos, eles ficaram conturbados. Adão e Eva, no paraíso, não tinha essas coisas, eles viviam bem. E isso antes de Eva ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal levado, ali por Satanás. Se você for olhar no livro do Gênesis, no capítulo 3, acontece
essa questão da desobediência de Adão e Eva. Já no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, nós encontramos lá Caim e Abel. E já vemos ali a desestruturação dos relacionamentos. Caim e Abel. Caim, com inveja de Abel, matou Abel. E Deus havia prevenido Caim de não fazer aquilo, mas Caim foi e matou. E aí nós vendo em toda a história da humanidade as guerras, nós vamos vendo os relacionamentos entre irmãos com irmãos, pais e mães e tudo aquilo. O demônio inoculou dentro de nós essa inveja, esse ódio, esse desamor. Jesus, quando ele morre na cruz, ele vem justamente para inocular, ou seja, colocar dentro de nós o amor de Deus. Lembremos que Jesus, quando ele estava na cruz, ele perdoou a todos. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas antes de entregar o espírito, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então nós fomos criados para amar a Deus e amar o próximo, como a nós mesmos. Então nós formos olhar assim, o nosso amor, ele consiste nisso. Amamos a Deus, depois passamos a nos amar e depois amamos o próximo. Mas como eu já disse aqui, os nossos relacionamentos se tornaram desordenados. E o que é que o demônio quer? O demônio quer que realmente os nossos relacionamentos fiquem dessa forma. Que nós não amemos a nós mesmos, que nós não amemos a Deus, que nós não amemos o próximo, que nós nos matemos uns aos outros. É por isso que está lá o mandamento não matar. Está compreendendo? E aí Jesus aqui no evangelho de hoje, ele está dizendo justamente isso para todos nós. A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. O restante do evangelho só são coisas práticas que Jesus está nos mostrando para que diante desses relacionamentos nós possamos viver bem e não permitindo que o mal entre na nossa vida. É interessante quando aqui diz assim, fazei ao outro aquilo que você desejaria que fizesse a você. Imagina, tudo aquilo que eu faço pelo outro é o que eu quereria que o outro fizesse por mim. Ou seja, nós não podemos de maneira nenhuma, nós não quereríamos de maneira nenhuma que o outro fizesse o mal para nós. Então, uma vez que eu não quero que o outro faça o mal para mim, então o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer o mal para o outro. Então, diante deste evangelho, eu te pergunto, você tem algum inimigo? Existe alguém que você tem algum problema? Como eu sempre digo quando eu medito esse evangelho, existe alguém que você disse assim: eu não quero ver essa pessoa nem pintada, como diz um ditado popular? Ou você já chegou ao extremo de dizer que ela vá para o inferno, eu quero vê-la no inferno um dia? Então, se existe alguém que você
tem esse tipo de pensamento, é preciso pedir a Deus hoje, peça a Deus hoje. Peça ao Espírito Santo que dê clareza para você, para que você não possa alimentar esse sentimento dentro de você. Porque aí, meus irmãos, fica bem claro, no céu ninguém vai entrar odiando o outro. No céu só se entra quem ama. Lugar dos que odeiam é no inferno, meus irmãos. O lugar para os que amam é no céu. É claro que provavelmente vai ter pessoas que vai ser difícil conviver com ela, porque existem pessoas que são más, elas têm um coração frio, aquele tipo de psicopata que vive fazendo mal para o outro. Mas veja, o pecado é dela. Nós não podemos unir o nosso pecado ao dele. Ele me odeia, eu devo odiá-lo. Se ele me fez o mal, eu vou fazer o mal também. E Jesus está dizendo aqui no Evangelho justamente isso. A vós que me escutai, eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Uma coisa para nós imaginarmos se realmente nós estamos amando o outro ou odiando. É só você pensar assim. O que você desejaria para aquela pessoa no futuro? Ou seja, você desejaria ver aquela pessoa no inferno? Aquela pessoa que fez algo de muito ruim com você. Você desejaria vê-la no inferno? Se você desejaria vê-la no inferno, então você está odiando. E Jesus está dizendo o quê? Amai os vossos inimigos, fazei o bem a que vos odeiam. Imagina aquela pessoa que você sabe que ela te odeia. E olha bem que agora eu estou falando o inverso. Primeiro eu falei você odiar, que você não pode odiar, nem eu podemos odiar. Mas se tem alguém que te odeia, Jesus está dizendo que nós precisamos amá-la. O amor é um ato de vontade. Quando eu digo no fundo do meu coração, eu amo essa pessoa, você passa a amá-la. E como é que eu passo a amar aquela pessoa? Justamente não querendo o mal para ela, embora ela esteja fazendo o mal para mim. Então, amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam. Aí ele diz, bendizei os que vos amaldiçoam. Olha aquela pessoa que rogou uma praga para você, que te xingou. Aqui eu quero abrir um parêntese dizendo assim, olha, não fica preocupado com as pragas que as pessoas lançaram contra você, não. Não se preocupe. O pecado é dele, o pecado não é seu. A praga não vai te pegar. Fique em paz. Agora, nós temos que ter misericórdia para com essa pessoa, porque se ela lança a praga para mim, o pecado é dela, então o mal está nela. Imagine essas pessoas indo diante do trono de Deus, porque praguejou, porque amaldiçoou, porque fez o mal. E Jesus está dizendo bem claro para nós no dia de hoje que nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Claro que não é, Jesus está dizendo agora, um cara bateu no seu rosto, você diz, agora bate do outro lado. Não, ele está dizendo, como é que você vai bater na face do outro? Não batendo na face dele.
Porque quando uma pessoa dá um soco, um murro no outro, ele já espera já que o outro, a reação do outro de fazer. Mas nós, cristãos, nós que somos filhos de Deus, o Senhor está dizendo que nós não devemos revidar. Esse não revidar estará nos ajudando justamente para que as coisas não piorem. E não revidar vai levar o outro a refletir. Na carta aos Romanos, lá no capítulo 12, se eu não me engano, São Paulo vai dizer justamente que quando o outro nos faz o mal e nós não revidamos, nós revidamos com o bem, nós estaremos acumulando brasas na cabeça dessa pessoa. O que Jesus está nos propondo hoje não é fácil, meus irmãos. Viver o Evangelho das Maravilhas, como diz uma pessoa que eu conheço. O Evangelho das Maravilhas é muito bom, é muito fácil e todo mundo gosta. O Evangelho da cura, da multiplicação dos pães, o Evangelho de quando a pessoa pede, Deus dá, aí gosta. Mas o Evangelho do perdão, esse Evangelho que Jesus hoje está nos convidando a viver, precisaremos estar muito, muito, muito cheio da graça, muito cheio do Espírito Santo, muito cheios do amor de Deus, para que nós não venhamos a fazer o mal a quem nos faz o mal. E quando nós vamos lendo a vida dos santos, nós percebemos justamente isso. Eles conseguiram viver esse evangelho. E, meus irmãos, se eles conseguiram viver, nós podemos também viver. Lá na primeira carta de São João, ele vai dizer que os mandamentos não são pesados. Vivendo a vida com Deus e pensando no que poderá acontecer com aquelas pessoas que acabam fazendo o mal. Imagina, meus irmãos, o fogo eterno como recompensa. O sofrimento eterno que nunca vai se acabar. E Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes, eternamente, para aquelas pessoas que fizeram o mal. Nós não podemos desejar, e é por isso que nós, revestidos do amor de Deus, faremos de tudo para que essas pessoas possam, no caso, mudar de vida e não continuar com aquela vida. Que Deus nos conceda a graça de nós vivermos o Evangelho de hoje. Eu convido você, depois, pegar esse Evangelho de São Lucas, capítulo 6, de 27 a 38, e fazer uma revisão de vida e, meditando, pedir a Deus a graça. Eu pergunto mais uma vez para você: existe alguém na tua vida que você não quer ver essa pessoa nem pintada, que você vive desejando o mal para ela, enquanto o convite de nosso Senhor Jesus Cristo é para amá-la, rezar por ela, pedir o bem para ela, porque aí nós iremos imitar o nosso Pai do céu. Uma vez que nós somos filhos de Deus, nós iremos imitar o nosso Pai do céu. Porque se nós somos todos filhos, Deus nos quer nos amando e Deus não quer o mal para ninguém. Quantas pessoas que blasfemam contra Ele, quantas pessoas ingratas,
e Ele deseja sempre o bem para essa pessoa. Deus, de tal modo, amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós amemos como Deus amou. Que o ódio não tome conta do nosso coração, para que nós não tenhamos como recompensa o inferno. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.